Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Salmo Souza e eu sou Everton Melo e está no ar o meu, o seu, o nosso podcast Animes! Galera, hoje vamos trazer uma novidade aí pra vocês, uma teoria aí no mundo de One Piece que está sensacional. E vou puxar a palavra para Everton, para ele dar essa continuidade aí, o que ele achou, o que ele pesquisou aí. Entendeu? Não. É porque você não entende a voz de todas as coisas. E se você não ouviu, é porque você também não entende. Mas já que você não entende, nós vamos explicar para vocês. Galera, nos últimos capítulos da saga de Wano, foi falado um pouco mais sobre a voz de todas as coisas. Na verdade, deixou no ar, não especificou assim tanto, mas deu para entender. E para isso, nós temos que trazer alguns fatos sobre ela. A primeira vez que a voz de todas as coisas foi mostrada na obra foi logo no começo, na saga do lendário Capitão Bug, quando o nosso protagonista, o Luffy, ele está conversando com um cachorro chamado Chuchu. Sensacional essa cena. Você vê que no começo da obra não explica muita coisa, né? É que nem a gente fica brincando com os cachorros como se entendesse eles. Mas no caso de Luffy, ele realmente entende. Entendia o que o cachorro estava falando. Acho que cerca de pouco mais de 500 episódios depois, mostra Luffy ouvindo os Reis dos Mares. E ali é apresentado um pouco mais pra gente sobre a voz de todas as coisas. A menção que eu me lembro é quando o rei fala sobre Roger, que ele simplesmente ouvia as coisas e estava lá, com sucesso. Na verdade, Roger era o mais apelão nesse aspecto, né? Ele ouvia quase tudo. Sim. Talvez não entendesse, como ele não entendia o poliglifo, né? Isso. Mas ele ouvia, ele sabia de onde estava vindo a voz. Assim, ele ouvia o ponogrifo, não conseguia traduzir o que estava escrito porque ele não entendia a língua antiga, mas ele ouvia. Inclusive, durante muito tempo, foi teorizado que na verdade era uma forma avançada de haki de observação. Eu achava também que Roger ouvia o que os ponogrifos tinham escrito ouvindo com haki de observação. E depois, com os acontecimentos recentes, foi mostrado que é a voz de todas as coisas. Então, para isso, eu trouxe algumas coisas para vocês que eu acho interessante falar aqui. A voz de todas as coisas, o que ela é? Ela é uma habilidade inata que ela permite que o usuário escute a voz de animais e objetos inanimados. Roger, ele ouvia os ponogrifos, inclusive Rayleigh fala sobre isso. Sim. Luffy fala com os animais, escuta o Rei do Mar, Zunisha. Momo escuta a Zunisha também, que eu acho que isso vai um pouco além disso aí. Oden ouviu também o Rei dos Mares. Talvez tenha uma ligação com a tribo dos Três Olhos. Não vamos falar nada sobre isso, mas talvez tenha uma ligação também, já que eles podem ler tudo quando despertar. Sim, a filha de Big Mom, uma das filhas de Big Mom. Beleza. Ela tem esse poder. E por que eu falo isso? Até agora só mostrou pessoas que podiam ouvir a voz de todas as coisas. Oden ouviu, Roger ouviu, Momonosuke ouviu e Luffy ouviu. Nos capítulos recentes de One Piece, mostrou Momonosuke ouvindo Luffy falar. Será que o Luffy é o primeiro que pode falar com a voz de todas as coisas? Seria uma boa, pelo menos, se Luffy for o primeiro, e eu acredito que seria uma coisa que Oda poderia colocar na obra totalmente diferente. E eu acho que ninguém esperaria uma teoria de antemão aí, uma boa teoria, vale a pena. Porque eu acredito nisso. Se tem uma coisa que em todo momento na obra foi mostrado, é o espírito inquebrável de Luffy. Luffy pode estar apanhando como fosse, parece que está perdido. Brigou contra a Katakuri, se levantou, contra a Long, contra a Robin Hood, ele estava quase morto, ele levantou tudo e nenhum ele desistiu. Tanto é que quando o Shoba estava chorando, achando que o Luffy perdeu, Sanji fala para ele assim: quantas vezes nós já presenciamos milagres? Porque ele tem uma total confiança no capitão deles. Ele sabe que vai acontecer um milagre, porque o Luffy nunca desiste.
E talvez isso também seja uma forma avançada de haki do rei. Quando você tem uma observação muito avançada, talvez você possa ouvir. E também aprender a falar. Isso. É tipo um recém-nascido, digamos assim. Um recém-nascido Isso. que ele ouve as coisas, mas ele não fala. E depois de um tempo aprende a falar. Pode ser que com o haki de observação de Luke seja tão avançado, né? Isso. Que ele tenha aprendido a falar também. Mas assim, eu acho que o haki, independente do treino, você não adquire a voz de todas as coisas. Você simplesmente tem ela. Você já nasce com esse dom. Isso. Algumas pessoas podem ouvir tudo, como é o caso de Luffy, e outras são mais específicas. Como o Soap ouviu o Guilherme chegando. Foi. Em Envelope, ele ouviu que o Guilherme estava chegando. Ninguém tinha visto, ele só sabia que estava chegando. Ele ouviu. Então talvez ele, a voz de todas as coisas, possa dar essa versão geral, de se ouvir tudo, como Roger, Luffy. E você possa ouvir coisas específicas, que você tem muita ligação. Como é o caso de Soap, ouvindo o Guilherme. E o Soap tem outra observação. Odeio ouvindo as mulheres pedindo socorro. Foi. E Sanji também. Quando ele sente o Adam em perigo, ele percebe. Talvez ele escute isso. E a voz das coisas não necessariamente é uma forma de comunicação que você entenda. Talvez você só sinta. Você falou aí, por exemplo, que Luffy pode saber falar a língua de todas as coisas, né? Aí vamos para a tripulação de Lau, beleza? Isso. A tripulação de Lau, ou na verdade Lau, isso é a tripulação, eles têm um submarino. Sim. Provavelmente no submarino tem que ter o sonar, né? Para poder ter noção das coisas que está à sua frente. Imaginando que Luffy saiba falar a voz de todas as coisas. Se o submarino de Lau conseguir captar a voz de todas as coisas, será que foi por esse motivo que a tripulação de Lau ouviu Luffy, através do sonar ele ouviu a voz de todas as coisas, Luffy falando com a voz de todas as coisas, e um som diferente, tipo, a baleia emite o som, o sonar capta aquele som, mas não consegue entender o que elas estão falando. Será que eles captaram o som de Luffy falando com a voz de todas as coisas e por isso ele foi ao resgate? Eles foram ao resgate? Eu acredito que sim. Porque a voz de todas as coisas, ainda assim, é uma forma de comunicação. E o sonar ele pega, ele percebe. Todo o ambiente, todo ao redor, na verdade. Porque aí só tem três opções nesse sentido. O Sati, aquele cara que provavelmente você não sabe quem é. Eu só vim descobrir porque eu estava pesquisando essa teoria. Estava pesquisando. Ele ouve a voz de todas as coisas. Eu acho improvável. Sim. Ou pelo pessoal ser humano, seriam seres humanos. E a presença de Luffy é tão forte, tanto é que seu haki do rei é muito poderoso. E a situação que ele estava tendo para sobreviver, a vontade de viver era tão grande que ele conseguiu emitir isso para outras pessoas, o que faria muito sentido também. Faria. Até que não entende a voz das coisas, sabia que tinha alguma coisa ali. E era o chapéu de palha. Ou a questão do sonar, como você disse agora. Realmente pode ser o sonar. Ele percebeu. Mas eu acho que a teoria da voz de todas as coisas, Luffy falar a voz de todas as coisas, é uma teoria sensacional. E se de fato ele tem essa capacidade de fazer isso, e o sonar captar, o sonar de Lau, afinal de contas, Lau não é um qualquer na história de One Piece. Lau ganhou muito destaque e vem ganhando muito destaque ao longo dessa jornada. Então pode ser que esse navio dele realmente seja um navio com equipamentos que possa captar a voz de todas as coisas dos reis dos mares e tudo mais. Pluto não. Mas poderia captar a voz dos reis dos mares e captou a voz de Luffy. Pra mim seria sensacional. Isso seria, se Oda fizer uma coisa dessa, por mais que a gente já tenha desvendado o mistério, mas ainda assim eu iria ficar bastante impactado e valeria muito a pena. É uma teoria que realmente eu espero que aconteça. É isso. E nesse sentido, algumas pessoas podem se questionar. Mas Shira Roxa ela ouviu o Rei dos Mares. Só que Shira Roxa é Poseidon. Ela naturalmente, ela exige que ela escute o Rei dos Mares. Mas não quer dizer que ela iria conseguir ouvir as criaturas como o Zunisha, como o cachorro, que Luffy faz. E outra coisa em relação ao Zunisha, que muita gente vai perguntar também. O Momonosuke, além de ouvir ele,
ele pode falar com o Zunisha, dar ordens. O que não significa que Momonosuke possa falar a voz de todas as coisas. Momonosuke, ele seria específico a Zunisha. Por toda aquela relação com o Kankosuke, o laço dos Minks. Sim, até porque também eu acredito que Zunisha, ele tá pagando a punição, né? Ele tá pagando a punição. O pecado de Zunisha. Então, vai que o Negashima tá caindo. Vamos para pensar, o Negashima tá caindo. Vai que Momonosuke vai ser a pessoa que vai dar ordem para Zunisha aparecer e parar a queda de Onigashima. Então, mas aí ainda assim seria de maneira específica, assim como, por exemplo, Shirahoshi é de maneira específica para os Reis dos Mares, Momonosuke seria de maneira específica para Zunisha, e Luffy, ele tá abrangendo todas as coisas, entendeu? Então eu acredito que seria bastante legal essa teoria de Luffy também poder falar a voz de todas as coisas. Qual o nome? A cena ia ser mais ou menos assim, quando a gente ia chegar, eu te ajudo e você me liberta da promessa, porque somente o rei pode me libertar da visão. Somente o Shogun de Wano pode libertar. Pô, seria outra teoria legal. E eu acredito que deve ser basicamente isso. E o Shogun é o verdadeiro Shogun. Isso, não é Orochi. Orochi não é. E somente o verdadeiro rei de Gondor poderia libertar os fantasmas. Então, somente o verdadeiro Shogun de Wano pode libertar Zunisha. Eu achei espetacular demais, velho. Ainda faria menção ao Senhor dos Anéis. Orochi, indo pra Orochi, como ele não é o verdadeiro Shogun, né? Isso. Então ele não poderia fazer isso. Agora, já que eu falei de Orochi, Oda conseguiu fazer um belo trabalho com ele. É um dos personagens de animes que eu mais odiei em toda a minha vida. E eu não sou de odiar personagem, mas Orochi, pelo fato dele ser fraco, ficar fazendo fé em Kaido e ficar tirando onda com as pessoas, rapaz, isso me estressa demais. Eu tenho vontade de entrar naquele anime ali só pra dar um monte de porrada em Orochi, moral mesmo. Sim. Eu também gosto dele, não. É bom que pelo menos você vê. E assim, a questão de Orochi não é porque ele é um cara mau. Porque Kaido ele é mau, mas ele é muito forte. Ele se confia nele. Ele fala, eu sou forte porque eu sou forte. Não aposta em mim. E o Orochi não. Orochi não contra o aposto em Kaido também. Kaido não tá por mim. Mas não adianta. Essa é a minha raiva de Orochi. Eu quero muito que ele tenha um final terrível na obra. Eu quero muito. Oda conseguiu me fazer odiar um personagem. Eu não quero que ele... não, foi preso, aconteceu. Não, eu quero que aconteça alguma coisa horrível com ele. Eu tenho até umas teorias boas aí pra falar. Não vou estender muito nesse vídeo pra não ficar longo. Mas para falar a respeito de qual será o final de Wano, o que vai acontecer com Big Mom, com Kaido, será que os dois serão mortos, derrotados, presos, se vai aparecer novos Yonkou, se Kid, Law e Luffy, porque Luffy já é Yonkou, né, mas se Kid e Law também virariam Yonkous, e tudo isso são teorias que eu tenho para falar com vocês também. Qualquer coisa, se vocês curtirem, gostarem, deixa aí nos comentários, que a gente está respondendo nos comentários tudo, e quer falar sobre isso com vocês. Especialmente, galera, você comenta aí o que vocês acham, porque eu realmente quero saber a opinião de outras pessoas. Porque quando o pessoal escuta esse vídeo aqui, que muita coisa aqui eu peguei no Reddit, né, tem muita coisa que fala, o pessoal acaba pensando em outras coisas que eu esqueci de falar, que eu não lembrei, e vai jogando nos comentários. E isso vai acrescentando para a comunidade de One Piece. E é muito interessante quando o pessoal comenta, que debate, que cita o mangá, os capítulos, SBS... e vai enriquecendo as teorias, e até surge uma nova teoria em cima disso. Isso. Estamos fazendo de tudo para estar, como eu falei, respondendo todos os comentários, por mais que a gente esteja só nós dois aqui agora até o momento, por enquanto. Então a gente está tendo muito trabalho para estar fazendo vídeo, editando, divulgando e tudo mais, escrevendo roteiro, estudando, mas pode deixar aí nos comentários o que vocês acharam, se realmente vocês acreditam que Luffy tem a capacidade de falar também a voz de todas as coisas, além de entender. E se vocês acharem que é possível, deixa nos comentários. E a minha deixa vai ser a seguinte teoria para vocês pensarem, e que faz muito sentido. Luffy, com o Haki do Rei muito avançado, ele pode falar a língua de todas as coisas, beleza? Com o Haki da observação muito avançado, talvez seja possível você ouvir todas as coisas. A tribo dos Três Olhos, quando libera o poder, ela consegue ler todas as coisas. E aí fica de fora o Haki do Armamento.
Com arredondamento, você consegue bater em todas as coisas. E porrada é uma linguagem universal. Não, eu lembrei de uma boa aqui também, de uma teoria boa aqui também. Luffy falou com o Momonosuke, ele deu certeza, ele estava caindo no mar para morrer. E ainda assim ele deu certeza para Momonosuke, ele falou com a voz de todas as coisas, que ele iria voltar e derrotar Kaido. Será que foi com o haki de observação? Ele já viu que ele vai voltar e derrotar Kaido? Porque é muita pretensão você tá caindo no mar para morrer e saber que vai voltar e derrotar Kaido ainda. Não, se lembre que contra Katakuri, quando o Katakuri pergunta se o Luffy ia voltar, ele fala que ia voltar porque ele ainda vai ser rei dos piratas. E Katakuri fala a si mesmo: você está vendo um futuro muito longe. Então ele cai. Então eu acredito que Luffy, se vacilar o Luffy, além de ter falado com o cachorro no primeiro episódio, ele já conseguiu ver que ele ia ser o rei dos piratas. O haki de observação dele foi tão absurdo que ele já viu lá no futuro que o próximo rei dos piratas seria ele. É. Luffy nasceu assim: eu sou Joy Boy. Então, galera, como eu falei, o vídeo tá ficando longo. Vamos finalizar por aqui. Vamos encerrar. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir E compartilhar. e se inscrever no canal. Ativa o sininho. Chega no zap. Cria a lista de transmissão com todo mundo. E manda o link pra galera curtir esse vídeo. Valeu, galera. Valeu, Ficamos pessoal. por aqui. Um abraço. E fica com Deus.